João 19, versículo 17. Tema desta noite, as conquistas da cruz. Amém? Vamos falar sobre esse tema nesta noite, sobre as conquistas da cruz. Hoje é uma palavra de ceia também. Iniciar o nosso mês, o nosso Deus, amém? Capítulo 19, versículo 17 e versículo 18. Amém? Diz assim: então os soldados, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota, e ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, nós queremos te bendizer e saber, meu Deus, o poder que a tua palavra tem na nossa vida, Pai. O poder para mudar todas as coisas, não apenas algumas coisas, mas todas as coisas, Pai. E nós queremos colocar aos teus cuidados a nossa vida, que venhamos crescer nesta tarde e receber tudo quanto tu já tens preparado para nós. Nós queremos assim te bendizer e adorar, meu Deus, e receber do Senhor nesta tarde sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos? É com alegria, meus irmãos, que eu compartilho com vocês. Eu lembro que lá na década de 90, havia um hino que nós cantávamos, não sei se era de Marquinho Góes ou de Ludmila Feber, que cantava a canção, o hino, tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, é nossa herança. Muito profundo o que ele fala, muito profundo aquilo que ele traz. E eu acho que muito oportuno nesta noite, nessa tarde, nós compartilhar com vocês sobre isso, porque na cruz houveram muitas conquistas. Na realidade, a cruz era um castigo. Hoje a cruz ela se tornou um símbolo religioso. Na frente de uma igreja, às vezes tem uma cruz. Pessoas que usam, às vezes, na corrente, uma cruz. Ele tornou-se um símbolo religioso. Nos cemitérios, tem cruz nos cemitérios, enfim, se tornou um símbolo religioso, mas ele não é, na realidade, no início da era cristã, ainda era considerado um instrumento de castigo. Era também um instrumento de humilhação, de humilhar uma pessoa. Era também um instrumento de vergonha, de suplício. Mas o texto diz que Jesus, levando a sua própria cruz, saiu do lugar chamado Caveira, e ali crucificaram com ele 2, um de cada lado. Uma coisa, meus queridos, que cruz não existe anonimato. Primeira coisa que eu tiro daqui, que na cruz não existe anonimato. Quem carrega a cruz é visível. Não tem uma condenação, porque a cruz era uma condenação. Alguém cometeu um crime hediondo, não tinha como perdoar aquele crime que a pessoa cometeu, ela tinha que ser crucificada. Mas não é como, por exemplo, cadeira elétrica, que a pessoa vai lá para uma sala, é amarrada, é preso numa cadeira, eles ligam lá o botão e a pessoa morre e ninguém vê. Somente os soldados e o executor, somente isso. A cruz era diferente, o castigo, ele era patente, ele era visível a todo mundo. Então não tinha como esconder, olha, eu estou indo para a minha condenação e eu estou com o veneno aqui no meu bolso, mas ninguém sabe. A cruz era visível, todas as pessoas enxergavam, observavam e viam que o condenado estava carregando aquela sua cruz. Então não podia ficar jamais no anonimato. Como posso eu ser um cristão, um seguidor de Cristo, e eu viver no anonimato? Não condiz com o Evangelho, muito menos vai condizer com os princípios e o ensinamento do cristianismo. Também outra lição é que a cruz, meus irmãos, ela não é transferida. Por quê? O texto aqui nos diz, em João 19, 17, levando a sua própria cruz. A cruz que eu tenho que carregar, eu não posso transferi-la para outro. Ela é minha cruz. A cruz que você carrega, por mais pesada, por mais difícil que seja, ela é a tua cruz. A cruz a gente não empresta, a gente não vende, a gente não transfere. A luta que você passa, as tentações que você passa, você luta.
Você não pode transferir. Ela é sua. É algo que você carrega. É algo que você está transportando. Ela não tem como transferir. Na época, realmente a cruz ela tinha esse significado de culpa, de reconhecendo a pessoa quando estava carregando a cruz, ela estava dizendo para o público todo, dizendo assim: eu reconheço a minha culpa. A Bíblia menciona, em Mateus 27, versículo 32, que houve um homem por nome de Simão, de Cirene, Simão Cirineu, e foi constrangido a carregar a cruz de Jesus. Ele levou, ele ajudou, mas a cruz que ele levou era de Jesus. E logo depois, e de Jesus também não era de Jesus, era a nossa cruz. Mas foi por muito pouco tempo que Simão Cirineu conduziu e levou, porque aquele criminoso, como todos estavam entendendo, ele já não tinha mais forças para carregar aquela cruz. Mas vamos entender, meus irmãos, que se você tem uma cruz, é você que tem que carregar, é você que tem que transportar. Então a cruz nos pertence. Veja bem, quando Jesus disse o seguinte: se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome aqui o quê? Sua cruz e depois me siga. A cruz, meus irmãos, carregar a cruz, vai custar toda a tua vida, vai custar a tua vida, porque é um preço a ser pago. Levar a cruz, carregar a cruz, vai custar a nossa vida, porque a cruz não é um objeto, um instrumento de decoração. Ou alguém dizer: olha, eu comprei uma cruz 0 quilômetro, minha cruz é novinha em folha. Não, era um instrumento de humilhação, era um instrumento de vergonha. Então, a pessoa estava ali transportando, carregando, ela não podia transferir, ela não podia ficar no anonimato, e na realidade ela estava carregando, ela sabia o seguinte: cada passo que estava dando, ela estava indo em direção à morte. Cada passo que ela estava fazendo, dando na caminhada, estava indo em direção ao lugar da sua morte. Então, carregar a cruz é ir em direção ao encontro da nossa morte, é morrer realmente. Também precisamos entender, meus irmãos, que nós precisamos enfrentar a nossa cruz. Quando Jesus estava crucificado, o texto aqui nos menciona que ele foi crucificado entre dois malfeitores. Lucas 23, versículo 39, diz: um dos criminosos que estava ali crucificado esbravejava insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. A cruz, meus irmãos, nós temos que enfrentar. Um dos salteadores está blasfemando, xingando, zombando. E quantos de nós, por passarmos uma luta, reclamam? Alguns dizem assim: mas por que Deus me abandonou? Por que Deus não atendeu a minha oração? Mas para Deus é tão fácil resolver o meu problema. Por que Deus não me ajudou nessa hora, nesse momento tão difícil? O meu discipulador não está entendendo a minha dor, o meu líder do meu aprisco, da rede, não está entendendo, não estão nem aí para mim. Quer saber de uma coisa? Não vem mais no aprisco, eu não quero mais ir na igreja, porque ninguém entende a minha dor, ninguém está entendendo. Querido, quero dizer, em frente à tua cruz, não desista da tua cruz. Quantos passar por esta cruz, com a sua cruz, estão reclamando da vida? E meus irmãos, deixa eu lhes dizer, não existe evangelho. Não existe evangelho sem cruz. Existe sim kardecismo sem cruz, budismo sem cruz. Tantas religiões não têm cruz, mas cristianismo que segue a Cristo tem cruz. Ele mesmo disse: se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Marcos capítulo 15, versículo 20, a Bíblia nos diz: depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. E aqui entra o ato da crucificação. E deixa eu dar aqui um pano de fundo para vocês, porque a cruz realmente era um instrumento de tortura, ok? Por exemplo, já tinha o lugar da execução. Vamos dizer que o lugar da execução seria, qual é o lugar mais movimentado da cidade? Avenida Independência, ok? Ali no foco maior, onde mais transitam pessoas por ali, e ali é o lugar da crucificação.
Então você é preso aqui no Vicentina, você é amarrado aqui, você é açoitado, você apanha chicotadas, pontapé, soco, tapa, coice. E aí você tem que carregar a tua cruz daqui pela avenida aqui, né, que vai para o centro, a João Correia, e você tem que carregar a cruz, e você tem que levar aquela cruz, conduzir aquela cruz até lá ao centro, porque o lugar da execução é lá. E por que tem que ser lá? Porque é o lugar de maior movimento. A cruz não era exatamente o lugar onde apanhou, onde foi açoitado e ali é crucificado, ou dentro de 4 paredes que ninguém vê, escondido de todo mundo, não. Pelo contrário, eles queriam que fosse no lugar mais público possível, para que todos pudessem ver a vergonha que aquela pessoa, aquele criminoso está passando. Então o condenado, ele precisava passar por uma humilhação. O condenado que ia levar a cruz, ele precisava passar por uma grande humilhação antes de morrer. Então ele pegava ali o patibulum, que era aquela parte que vai horizontal. Ela pesava em torno de uns 70 quilos aproximadamente, e ela tinha que fazer esta condução, essa caminhada, rumo a uma subida, não é para baixo, não é reto, na horizontal, era uma subida, era cansativo, era exausto, e a Bíblia diz que Jesus caiu com o peso daquele plátimo, com aquela cruz, a parte de cima, a parte horizontal, a parte vertical, na realidade, já ficava no lugar da execução, somente a vertical era que era conduzido, o pátimo, e aí então, era conduzido e todo mundo olhava, vaiavam, xingavam, humilhavam, criminoso, você merece isso mesmo, já vai morrer de uma vez, é menos um, criminoso para incomodar e praticar seus atos e os seus delitos. Então, tinha que conduzir até o lugar da execução. Era um processo humilhatório. Fazia parte de que o público soubesse, a população visse e zombasse do condenado. Essa desonra e humilhação era mostrada, era revelada para toda a sociedade, não era algo que era feito secretamente, não era às escuras, ou à sombra do silêncio, ou na escuridão secretamente, mas era para que todos soubessem. E a Bíblia diz em Isaías que, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Diferente daqueles que estão carregando a sua cruz, se queixando, lamuriando, xingando, espraguejando, e dizendo: por que isso está acontecendo comigo? Eu não aguento mais esse tipo de vida. É uma situação, é outra. É um atraso que veio no pagamento. É uma pessoa que você está recebendo, esperando receber o pagamento e não recebeu. E aí parece que a casa vai cair, o mundo vai se destruir. Pois é, meus queridos. Carregar a cruz é muito mais do que nós passamos, sofremos, sentimos. É uma verdadeira humilhação. Não é uma humilhação por algo que você não fez. Eles passavam por aquela humilhação porque precisavam. Era algo pedagógico para ensinar à sociedade que o crime não compensa, que uma vida de um criminoso não compensa. Não eram todos os criminosos que iam para a cruz, mas somente crimes hediondos, crimes realmente que não teria perdão do Estado. Então, mas a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda, ao matadouro, ao lugar do matadouro. E se Jesus, meus irmãos, porventura, Jesus desistisse na metade do caminho, e ele dissesse: eu me rendo, realmente eu não sou filho de Deus, esqueçam o que eu ensinei, esqueçam tudo que eu falei para vocês, esqueçam os meus ensinamentos, e Jesus ali desistisse do Getsêmani até o Calvário. Não haveria Filipenses capítulo 2, e versículo 5, até o 11, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou
a mais alta posição e deu a ele o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Jesus tivesse desistido da cruz, Paulo não teria se convertido, não haveria um Novo Testamento, nem haveria os evangelhos, nem as cartas, não haveria esperança, não haveria salvação, não haveriam cruzes como símbolos religiosos, nem nos cemitérios, não haveriam igrejas. Certamente você não estaria aqui, eu não estaria aqui. E a pergunta: o que seríamos sem Jesus? Aonde estaríamos nesse domingo à tarde sem Jesus? O que seria da nossa vida sem Jesus? Milagres não teriam mais, curas, restauração de vida, transformações não haveriam, mas com certeza eu lhes diria: milhares de gangues, não existiria paz no coração de ninguém, uma calamidade mundial, o planeta talvez já teria sido explodido pela violência, a ira, a raiva de muitas pessoas, ou seríamos marxistas ou ateus, ou outra seita ou religião, mas não cristão, porque não existiria cristianismo, o caos se instalaria no mundo. Agora, irmãos, a dor de Jesus foi real, os espinhos que cravaram na sua cabeça, na caixa craniana, que perfuraram inclusive os ossos, que dilacerou o couro cabeludo, rasgando a fronte, quando os soldados batiam nele na sua cabeça, eram cerca de 600 soldados, preparados para a guerra, eram esses que torturavam Jesus, e a crucificação dele que começou às 9 horas da manhã, e foram utilizados pregos de 12 a 15 centímetros, eram 4 marteladas, para o prego perfurar a mão, e chegar à madeira, e mais 4 marteladas para entrar na madeira. Depois disso, juntavam os pés, um sobre outro, e eram 8 marteladas para os pregos atravessarem os pés, e logo depois unir os pregos, e mais umas 4 marteladas para entrar na madeira. Eram 8 marteladas só nos pés, 12 marteladas nos pés e mais 8 em cada uma das mãos. Depois levantavam então o condenado, a fim de que ficasse ali sofrendo debaixo de um sol castigante, que queimava o seu corpo debaixo daquele sol quente. Em Gálatas capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: eu gloriar-me-ei, senão na cruz de Cristo. Aonde eu vou me gloriar? E a cruz, ela revela para nós, meus irmãos, punição, castigo. A cruz revela humilhação, vergonha. Mas acima de tudo, a cruz também revela a justiça. Porque a cruz, meus irmãos, foi a maneira de aplacar a ira de Deus contra a humanidade. Para satisfazer a maldição que havia sobre o homem, conforme está em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a Bíblia mesmo menciona que o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18:4, a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Romanos 5, versículo 14, a Bíblia diz que a morte passou para todos os homens. Lá no Salmo 51, versículo 5, o salmista mesmo, ele reconhece, ele diz o seguinte: em pecado eu nasci, em pecado a minha mãe me concebeu. Mas eu quero nesta tarde, meus irmãos, dar graças ao Senhor Jesus, porque Ele trouxe para nós conquistas. A cruz trouxe vergonha, a cruz trouxe desprezo para Ele, mas a cruz trouxe conquistas para nós. Primeira conquista que eu quero colocar aqui, 8 conquistas da cruz. É possível encontrarmos mais do que 8 conquistas. Mas eu quero enumerar aqui 8 conquistas que Jesus conquistou na cruz. Primeiro, meus irmãos, Jesus venceu. Ele venceu pela cruz.
O diabo tentou fazer ele desistir de não ir para a cruz, mas não conseguiu. Quando Satanás diz para ele, levando ao pináculo, lança-te daqui, joga-te daqui. Foi uma tentação, ele não passaria pela cruz. A cruz seria uma vergonha. É mais fácil alguém morrer se atirando de um prédio e morrendo, caindo lá embaixo, do que ficar numa cruz agonizando durante 14, 18, 36 ou até 72 horas sofrendo ali dentro, ali naquela cruz. É uma morte instantânea. É uma troca de uma morte entre você perguntar, uma pessoa perguntar para você quer que eu te mate arrancando dedo por dedo, um dedo para cada hora? Ou você quer eu mate já de uma vez dando um tiro na tua cabeça? Eu vou retalhando aos pouquinhos, parte por parte do teu organismo, e você vai sentindo as dores. Certamente, olha, se é para morrer, quero morrer sem dor. Não quero morrer com uma enfermidade, com uma doença que vai me dilacerando, vai me destruindo, e eu vou sentindo a dor momento após momento. Então a cruz era terrível. Jesus poderia ter aceitado aquela morte ali. Pedro mesmo disse para o Senhor, não, tu não vai para a cruz. E Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque seria melhor para Jesus tomasse outro caminho, mas a cruz era o caminho que deveria. Quando levaram Jesus, quando estava em Nazaré, para precipitá-lo de um monte, e a Bíblia menciona que ele sai, ele foge dali, porque ele não deveria morrer precipitado do monte, mas sim morrer na cruz. A Bíblia menciona outra vez que pegaram pedras para jogar em Jesus, mas também não mataram, porque Jesus teria que cumprir a agenda de Deus, que era a cruz. A Bíblia menciona também que quando prenderam Jesus, Pedro pega a espada e vai se defender, e Jesus deixa, não, nós não vamos lutar. Jesus não evitou a cruz. Então Jesus venceu. Jesus venceu através da cruz. Também, meus queridos, não apenas Jesus venceu, mas a Bíblia menciona que nós também vencemos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 ao 12 nos diz, então ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, eles, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Diga comigo, eles venceram. Agora diga, nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Aonde que está a nossa vitória? Está no sangue de Jesus que foi derramado, que foi vertido por nós. E a Bíblia diz, e por causa da palavra de testemunho que deram, mesmo em face à morte, não amaram a própria vida, por isto festejai aos céus e vós que habitais, que neles habitai, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas a Bíblia menciona, meus irmãos, que nós venceremos através do sangue do Cordeiro, por causa do sangue. O sangue esse que foi derramado e vertido. Também a Bíblia menciona em Romanos capítulo 10, versículo 4, que a maldição foi removida. Romanos 10, 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Ora, meus amados, a maldição que havia, a maldição que estava, foi conquistada por causa da cruz. Através da cruz a maldição foi retirada, a condenação, a maldição foi retirada. Também, outra coisa também, o quarto benefício da cruz a nosso favor, da quarta conquista, a condenação que foi removida. Nós estávamos debaixo de condenação. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz, agora pois não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A cruz conquistou para nós a retirada da condenação. Havia uma condenação. Essa condenação, ela vinha em nossa direção e vinha contra nós. Mas a Bíblia menciona que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque na cruz, Jesus pegou a nossa condenação e ficou encravado na cruz, as nossas condenações. Também, a cruz conquistou, através da cruz, Jesus conquistou também uma nova filiação. Nós éramos, conforme diz em Efésios capítulo 2, e versículo 3,
a Bíblia diz que nós éramos os filhos da ira. Lá menciona assim: andávamos nós como os demais, como se fôssemos filhos da ira, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Porém, nos tornamos filhos de Deus através da cruz. Através do sacrifício, houve uma troca. Por que houve uma troca? Porque a cruz não era para Jesus, era para nós. Aquela cruz era para Barrabás, e nós somos esse Barrabás, era a nossa condenação, era o nosso crime. Mas Jesus tomou sobre si a nossa condenação, ele assumiu a nossa condenação, tomou sobre si a nossa condenação, e agora nos tornou filhos de Deus. Todos que creem no seu nome, todos que confessam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se tornam agora filhos de Deus, e nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus. Amém? O sexto benefício da cruz também para a nossa vida. A cruz também nos trouxe paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20 ao versículo 23, diz assim: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Eu vou repetir. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Paz pelo sangue da cruz. A paz veio pelo sangue que foi derramado, que foi vertido naquela cruz. Da onde veio a paz? Através do sangue derramado e vertido na cruz. E a Bíblia menciona, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. E assim nós éramos inimigos de Deus pelo nosso entendimento. Que igreja, ser crente, tá louco, isso não é para mim. Mas o que fez haver uma mudança e uma transformação desse entendimento, senão a obra de Jesus, através do seu poder, da sua palavra e a ação do seu Espírito Santo na nossa vida. E a Bíblia diz: éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Jesus, irmãos, trouxe para nós uma paz, pois nós éramos inimigos de Deus. Nós não éramos amigos. Nós não dizíamos: ah, Deus é tão bom, Deus é maravilhoso. Não, as nossas ações, o nosso entendimento era de inimigo de Deus. Mas através da cruz, Jesus conquistou uma amizade. Jesus reconciliou-nos com Deus, através do seu sangue derramado, do seu sangue vertido, nos tornou agora reconciliáveis com Deus e paz com Deus. Ele gerou essa paz no nosso coração. O sétimo benefício que a cruz nos promoveu. A cruz, irmãos, ela retirou, ela arrancou, ela removeu a autoridade do inimigo para sempre. O inimigo que tinha autoridade, que tinha um poder e tinha uma legalidade, ele perdeu. Porque em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: e despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, triunfando sobre eles na cruz, como Jesus fez através da cruz. Jesus, a Bíblia menciona que ele despojou os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando sobre eles através da cruz. A cruz Jesus conquistou. Esta expressão, eu já falei aqui outra vez, em outras ocasiões, despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo. Isso aqui é uma frase militar, é uma frase
de entendimento que havia na época das guerras entre nações e nações. Então, a nação que invadisse uma outra nação ou que ganhasse a guerra, o que eles faziam? Matavam todo mundo? Colocavam uma bomba e explodiam todo mundo? Não. Eles pegavam aqueles prisioneiros de guerra, amarravam um no outro, e eles entravam amarrados na cidade. Mas eles não entravam abanando, nós perdemos. Não. O que eles faziam, os soldados que venciam a guerra, eles tiravam a roupa dos inimigos. Os inimigos, eles entravam nus, pelado, totalmente, sem roupa. Aquilo era uma maneira de humilhar os inimigos. Era uma forma que eles tinham de deixar os inimigos humilhados, sem armas, sem roupa e prisioneiro. E eles então entravam na cidade, na capital, entravam os soldados guerreiros que venceram a guerra em favor do seu país. E eles traziam amarrado os inimigos ali, desprezando os inimigos, trazendo desprezo e derrota para os inimigos. Então, a multidão aplaudia os soldados que venceram, aplaudiam os soldados que venceram a guerra e observavam os inimigos sendo humilhados, entrando nus dentro da cidade. E é o texto que é utilizado em Colossenses 2,15, essa linguagem militar, quando diz, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aonde Jesus triunfou? Na cruz. Então, meus amados, a cruz é a nossa arma e a nossa vitória que Jesus conquistou. Através da cruz ele conquistou. Através da cruz ele reinou. Através da cruz, irmãos, uma grande conquista. Mas não somente isso, eu quero encerrar agora o último tópico, dizendo a última coisa que Jesus conquistou através da cruz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, que é uma referência a Isaías capítulo 53, que diz assim, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, é o que diz em Isaías 53, mas 1 Pedro 2, 24, diz, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para o pecado, vivamos para a justiça, e por suas chagas fostes sarados. O que Jesus trouxe, meus amados, através da cruz nós fomos curados. Através da cura ele nos trouxe cura. A cruz não apenas trouxe perdão, não apenas trouxe paz, não apenas trouxe vitória para nós, não apenas foi uma vitória pessoal do Senhor Jesus sobre a morte, que ele venceu a morte, ele triunfou a morte, ele conquistou o maior inimigo que era a morte, mas Jesus também trouxe cura. A Bíblia menciona, por suas chagas fostes curados, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Nós temos hoje acesso, meus amados, à cura através do sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus não apenas nos purifica dos nossos pecados, não apenas nos cura também, mas também nos cura espiritualmente também. Ele tem poder e autoridade para curar as nossas doenças físicas, enfermidades. Podemos assim entender e compreender, meus irmãos, porque o poder do Senhor Jesus não se limitou, não se extinguiu, mas pelo contrário, ele passou esse poder, ele passou essa autoridade para a igreja, quando o Senhor Jesus disse, olha, vocês colocarão as mãos de vocês sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus conquistou, meus irmãos, através da sua morte, ele conquistou tudo que nós precisávamos, tudo que nós necessitávamos, mesmo que ele ficou lá desamparado, quando ele diz ao pai, pai, por que me desamparaste? No termo ali, a palavra egkataleipo, quer dizer desamparado, largado de lado, desertado, e foi exatamente o sentimento que Jesus passou e sentiu na cruz, mas Jesus estava sofrendo, mas ele estava dizendo, vale a pena, é mais um que eu vou salvar, é mais uma vida que eu vou transformar, é mais um que não tem esperança que eu vou trazer esperança, é mais alguém que eu vou restaurar, meus amados, e que nos gloriamos em Cristo Jesus.
naquilo que Ele tem feito. Eu quero pedir a Bruna já passar aqui, porque nós vamos louvar ao nosso Deus por aquilo que Ele conquistou para nós. A vitória que Ele conquistou para nós não foram conquistas pessoais nossas, mas foram conquistas que Jesus alcançou, que Jesus nos entregou, que Jesus colocou sobre a nossa vida. A Bíblia diz: justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Temos paz com Deus. Ele abriu acesso para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. A Bíblia diz que o véu do templo de alto a baixo se rasgou. Isso significa: temos acesso a Deus, temos acesso ao Pai. Jesus conquistou tantas outras bênçãos. Eu posso perguntar nesta noite: qual é a vitória que Jesus conquistou para a sua vida? Talvez, se eu pudesse chamar aqui a todos, cada um poderia ter dito ou dizer alguma coisa. Dizer: olha, era o meu casamento que estava perdido. Olha, era a minha vida que estava deprimida. É a minha vida que várias vezes eu pensei em tirar a minha vida. Ou é a alegria que hoje eu tenho que eu não tinha. É a felicidade que eu não era feliz e hoje eu sou feliz de verdade. Jesus conquistou para mim. Jesus trouxe para mim exatamente o que eu precisava. Hoje você é uma pessoa completa em Deus, porque na cruz Jesus conquistou tudo. O que Jesus não conquistou ainda? Não falta nada, queridos, porque Ele conquistou para nós. Amém? Ele conquistou a liberdade, Ele conquistou a vida, Ele conquistou a nossa vitória, e consolidada pela sua palavra, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidá-los para nós ficarmos em pé e nós vamos orar a Deus.